te amarei de todo o coração, eu te adorarei. Levanto minhas mãos, tudo entregarei. O sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Pai, te rendemos graças por essa manhã, por essa palavra, Pai, que será ministrada, que seja não eu, mas que seja o Senhor, Pai. E que não sejam apenas pessoas ouvindo, Pai, mas que sejam terras férteis, recebendo a semente da palavra, Pai, que prosperará, que frutificará, Pai, a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal do louvor. Podem sentar. Pode ir lá também, viu, Edson, se quiser. Se quiser ficar também, fica à vontade. Gente, esse louvor é top demais. Sério mesmo. Já fui para tanta igreja, aí eu fico só assim, pensando, queria o louvor da minha igreja aqui, porque, né? É uma soberba de Torá. Tá repreendido. Eu fico escutando as músicas e pensando, rapaz, essa música no louvor da igreja vai ficar top. É muita soberba, tá amarrado. É unção, né? Isso mesmo, não é soberba não. Convicção, gostei. Receba aí você, falando de soberba. Conversa feia. Vocês estão bem, gente? Amém. Pode acender a luz aqui, né? Tá meio escuro, me sentindo meio escuro. Vamos falar hoje sobre prosperidade bíblica. Amém? Um tema feliz, um tema alegre, né? Todo mundo diz glória a Deus, fica empolgado, né? Eu até falei com meu pai, né? Eu falei, rapaz, ultimamente na igreja tem umas palavras tão pesadas, né? Que tô até, rapaz, não tô nem errado, mas chega eu me sinto mal, né? Umas palavras, umas pauladas da pega, mas é bom, gente, é bom, né? Tem que ser assim, tem que ser assim. É isso aí, irmão Maria, você é top demais. Ai, gente. É isso aí, é isso aí. E hoje na EBD vamos falar sobre prosperidade, é o tema desse mês. Quem veio aqui na EBD passada? Amém, o pastor Vone deu uma bela ministração sobre esse tema, né? E hoje eu vou dar sequência a esse tema. Amém, gente? Prosperidade é de Deus para nossas vidas? Amém ou não amém? Amém, né? O que é prosperidade na Bíblia? Amém? No Novo Testamento, a palavra prosperidade, na maioria das vezes, aparece como uma palavra em grego, euporia, né? De onde vem também outras palavras do português. Significa passar bem. Amém? E no Velho Testamento, a palavra prosperidade, em hebraico, né? Aparece como a palavra tsaleak, né? Que deriva o termo também de Jeová Tsaleá. Amém? Significa ter sucesso, avançar, progredir, conduzir a um bom resultado. Então, irmãos, perceba que na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento, prosperidade não necessariamente quer dizer riqueza financeira. A Bíblia não diz que prosperidade quer dizer ser rico. A Bíblia não diz que prosperidade é você ter muitos bens materiais. Amém? E na língua portuguesa, no dicionário Aurélio, prosperar significa enriquecer, desenvolver-se, ter uma caminhada de desenvolvimento passo a passo. Olha que interessante, né? Então, quando eu falo que nós somos prósperos, eu estou falando que nós estamos nos desenvolvendo em todas as áreas, passo a passo. Amém? Eu não estou dizendo que eu sou rico necessariamente. Lógico que bens materiais fazem parte, mas prosperidade é um termo muito maior, é um termo muito mais amplo. Amém? Prosperidade não quer dizer riqueza. E muita gente confunde isso, né? Acha que está falando sobre prosperidade, está falando sobre riqueza. E de onde vem isso? Isso vem de uma teologia, ou seja, de um ensino da palavra deturpada, de um ensino em que distorcem a palavra de Deus, certo? Quem aqui já ouviu falar sobre um termo chamado teologia da prosperidade? Eu acho que muita gente já ouviu aqui, né? Então, isso ficou muito popularizado na década de 60, 70, e
era usado esse termo, teologia da prosperidade, para falar sobre bens materiais. Sobre ser próspero é ser igual a ser rico. E não é isso que a Bíblia diz no Velho Testamento, no Novo Testamento, e nem mesmo a palavra na nossa própria língua tem esse significado. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Capítulo 39. Hoje eu trouxe a Bíblia de papel aqui. Me solidarizar com os irmãos que abrem a Bíblia, né, manualmente. Gênesis 39, vamos ler o 1 ao 4. Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Amém? Todos abriram? Gênesis é fácil, né? Agora, se botar para abrir em Obadias, ninguém abre. Diz aqui: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. Então, olha que interessante. Como é que prosperidade significa ser rico? Se a Bíblia diz que José, aqui, irmão, José estava sendo vendido como um escravo. Ele foi comprado. E aqui diz que Potifar era o seu dono. E a prosperidade dele era simplesmente ele ser um mordomo de Potifar. Olha que interessante. Aqui não diz que José simplesmente, Potifar falou, não, você está livre, vou te dar aqui meus bens, fique aí. Não, ele era escravo ainda de Potifar. Logicamente que um escravo em um grau de mais respeito, né? E a Bíblia considerou isso como prosperidade. Diz que ele era próspero em tudo que fazia. Ou seja, ele mesmo na condição de escravo, ele estava sendo próspero. Amém? Então, prosperidade de forma alguma quer dizer ser rico, porque nós, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por momentos de dificuldade, nós ainda somos prósperos. Porque riquezas e finanças são apenas um dos aspectos da prosperidade. Então, se a gente está indo um pouco mal nessa área, a gente ainda vai ser próspero em saúde, a gente ainda vai ser próspero em amor, em comunhão, sabe? Em pessoas ao nosso redor, e amigos, e família. E isso é muito maior do que riqueza. Amém? Vamos abrir agora na terceira carta de João, terceira João. Vamos ler o versículo 2, amém? Eu morro de medo de quebrar esse negócio. Terceira de João, versículo 2. Aqui na minha versão diz: Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Mas a maioria das traduções dizem, traz a palavra próspero aqui. Quem tem uma versão assim? Assim como vai próspero a sua alma. Né? A maioria das traduções, porque é a mesma palavra. Só que aqui, né, nessa versão em específico, foi traduzida para assim como vai bem. Por exemplo, aqui na King James, que o pastor gosta de ler, né? Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde e que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Então, como a nossa alma pode ser próspera? A nossa alma não tem bens materiais, né? A nossa alma não tem riquezas. Mas aqui, ele está dizendo, desejo que sejas bem-sucedido, ou seja, ser próspero é ser bem-sucedido. Amém? Assim como prospera a tua alma. Como que a gente vai ter uma alma próspera? A gente vai ter uma alma próspera quando a gente está bem. A gente está bem com nós mesmos, bem com os outros. Amém? Quando a gente não está passando por aflições. Isso é ser próspero. Amém, gente? E quem aqui tem certeza que prosperidade é de Deus para nossas vidas? Amém? Antes, eu até tinha um certo receio de falar, não, Deus quer que eu seja próspero. Por quê? Jesus morreu na cruz para que eu fosse rico. Porque eu entendia que prosperidade era igual a bens materiais. Amém? Mas quando eu entendo esse significado mais amplo de prosperidade, eu vou entender sim que prosperidade é de Deus para a minha vida. Amém? Vamos abrir agora no livro de Filipenses.
Filipenses capítulo 4. Versículo 19. Amém? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Então aqui Paulo está dizendo que o Deus, segundo a sua riqueza, ou seja, não é segundo a nossa riqueza, amém? Não é segundo a nossa conta bancária, não é segundo o nosso contra-cheque, não é segundo a nossa situação, é segundo a sua riqueza em glória, amém? Então, gente, se é segundo a riqueza de Deus em glória, Ele vai nos suprir, então nós temos que ter certeza que vamos ser supridos. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro para nos abençoar. Deus não precisa disso. Amém? Porque Ele supre baseado nele mesmo. Amém? Segundo a sua riqueza em glória. Porque se Ele falasse aqui, segundo a situação mundana, a gente ia estar, perdido. Porque hoje no mundo o que mais tem é crise, é briga política, é instabilidade, é incerteza, e o dólar sobe, o dólar baixa, a inflação aumenta e abaixa, e fica nessa correria, porque é assim que funciona o mundo. O mundo jaz no maligno. Mas a gente não vive segundo as leis desse mundo, a gente vive segundo as leis de Deus. Amém? Porque aqui nós somos nada mais do que turistas. Nós somos do céu. Amém? Nós somos do céu, somos como peregrinos. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Somos como peregrinos aqui na terra. Porque o nosso lar é os céus. Então, se tem um embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele não vive segundo as leis brasileiras, ele vive segundo as leis estadunidenses. Entendem? Ele é americano, mas ele está aqui no Brasil. Não é o fato dele estar aqui no Brasil que torna ele brasileiro. Não é o fato que nós estamos nesse mundo que nós somos carnais, que nós somos aqui da terra. Porque aqui as pessoas na terra não têm esperança. Elas nascem, crescem, morrem sem saber para onde vão. Mas nós temos o nosso lar no céu. Nós vamos voltar para lá. Então o nosso Deus nos suprirá segundo a sua riqueza em glória. Não é segundo a nossa riqueza. Amém? No Salmo 112, versículo 3. Não precisa abrir, eu vou ler. Salmo 112, versículo 3. Diz que na casa de Deus, a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Amém? Na casa de Deus, a justiça, a prosperidade e riqueza. Como assim a prosperidade e riqueza? Quer dizer que então prosperidade e riqueza são coisas diferentes? Sim, é isso que eu estava dizendo. Então o próprio salmista fala aqui, que na casa de Deus, a prosperidade e a riqueza. Ou seja, a própria Bíblia traz essas palavras como diferentes. Amém? Vamos abrir agora comigo em 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos ler o versículo 8. Segunda Coríntios 9. Vamos ler o versículo 8 e o versículo 11. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, sejam abundantes em toda boa obra. Versículo 11. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, ao qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Amém? Então o apóstolo Paulo aqui fala, no versículo 8, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Ou seja, não é somente aquele pouquinho ali, né? Não, isso aqui é suficiente para me alimentar, como a viúva no Velho Testamento, né? Não, tenho aqui um pouco de farinha, um pouco de azeite, vou fazer aqui uma comida para eu e meu filho e nós vamos esperar a morte. Né? Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer para nós ampla suficiência, tendo em tudo ampla suficiência. Mas para quê? Ele fala para toda generosidade. Amém? E isso é a chave de nós entendermos por que Deus nos quer prósperos. Amém? Em Mateus 7, versículo 11. Vou abrir aqui. Eu vou abrir e vou ler rapidinho, então porque o tempo ele não para. Impressionante, né? Ele continua rodando. Mateus 7, versículo 11. Diz aqui, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, vocês que são maus ou imperfeitos, é uma tradução também que pode ser um pouco mais adequada para a gente entender.
né? Ele não está falando mal no sentido de maldade, mas mal no sentido de imperfeição. Se vocês que cometem erros, vocês que são maus, sabem dar coisas boas, quanto mais Deus, que é amor, quanto mais Deus, que é o significado de bondade. Amém? Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, esse Deus que Jesus fala aqui, que vai nos dar coisas boas, muito mais do que a gente pode se dar, né, dar uns aos outros. Ele não tem variação, nem sombra de mudança. Ele é assim, ele sempre foi, ele sempre será esse Deus que dele vem do alto toda boa dádiva. Amém? Olha que interessante. Dádiva, eu fiquei pensando, toda boa dádiva, mas o que é dádiva? Né? Eu não entendia direito o que significava a palavra dádiva, não é uma palavra que a gente usa normalmente. Né? E dádiva significa o ato de dar espontaneamente algo de valor material ou não a alguém. Então, quer dizer que toda boa dádiva, ou seja, todo bom ato de dar espontaneamente algo de valor, material ou não, a alguém, e todo dom perfeito vem do alto. Ou seja, a prosperidade, isso nada mais é do que a prosperidade. Toda boa dádiva vem do alto. Então nós não temos que ter dúvidas que prosperidade é de Deus, que prosperidade é uma vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E muita gente diz que o que eu estou falando aqui é errado, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas isso é um erro, porque a Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Amém? O amor ao dinheiro, ou seja, a cobiça. Né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu conheço N casos de pessoas que... aliás, não precisa nem falar de casos. Quem aqui já ouviu falar em alguma família, lógico que na família de ninguém aqui isso aconteceu, mas em famílias distantes, né? Briga por causa da herança. Né? Eu sei que aqui na família de ninguém, eu tenho certeza que isso não aconteceu, né? Logicamente. Mas só na família dos outros, lá de outros países, né? Histórias longínquas que isso acontece. Por quê, gente? Porque o amor ao dinheiro, né? De repente ali na ceia de Natal, a família está toda reunida, todo mundo ali bem, né? Pelo menos aparentemente bem, mas de repente fulaninho faleceu, e a herança? Aí farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Cada um por si, porque é a briga, é o amor ao dinheiro, né? O dinheiro não é que o dinheiro tem esse poder, mas a nossa própria carne, né? A cobiça, o desejo, porque dinheiro é status, dinheiro é poder, né? Nessa terra. Quem aqui não sabe que quem tem mais dinheiro aqui na terra tem mais poder, não é verdade? A gente sabe de vários casos de pessoas que cometeram um crime, mas só porque é filho de fulaninho, vai solto, né? Porque tem dinheiro, está solto ali no outro dia. Por quê, gente? Porque o dinheiro tem esse poder nesse mundo. Por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Mas não é o dinheiro. Porque, afinal de contas, o dinheiro foi usado para construir essa igreja. O dinheiro é usado para dar cesta básica para as pessoas. O dinheiro é usado para muitas coisas. Amém? Mas a gente não pode amá-lo. A gente tem que amar o Senhor sobre todas as coisas. Amém? Acima de tudo, a gente tem que amar o Senhor. Porque é dele que vem toda boa dádiva. Amém? Não é fruto do nosso trabalho por si só, mas o Senhor que nos dá força para trabalhar. Amém? O Senhor que nos dá vida para trabalhar. Quantas pessoas estão, nesse momento agora, vegetando em um leito de UTI e só queriam ter a oportunidade de se levantar, trabalhar. Amém? E nós não podemos achar que somos nós que fazemos isso. Amém? Porque é muito fácil, gente, se perder no meio da prosperidade. É muito fácil tirar a glória de Deus e colocar para nós. É muito fácil. De repente você está ali na igreja, todo culto, orando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus dá uma oportunidade de emprego, começa a prosperar e a pessoa começa a achar que é o fruto do próprio esforço. Não, foi eu que consegui, foi eu que consegui. Começa a se afastar, começa a se afastar. Por quê? Porque não ver o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, mas viu Deus como uma fonte de riqueza. Amém? Essa pessoa usurpou a glória de Deus. Amém? E muito possivelmente essa pessoa nunca foi nem crente. Amém? Estava só na igreja, buscando um milagre financeiro, buscando bens materiais, ou então pessoas que chegam aqui e a igreja dá assistência e nunca mais voltam. Por quê? Porque essas pessoas não estão interessadas em Cristo, estão interessadas nas coisas dessa terra. Amém?
Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos ler o 17 ao 19. Amém? Nós já entendemos o que é prosperidade e nós entendemos, nós conseguimos entender aqui, ao menos com algumas passagens, que prosperidade é de Deus para nossas vidas. Amém? Nós vamos agora entender por que nós somos prósperos, por que Deus nos faz prósperos, qual é o propósito disso. Amém? Vamos abrir em 1 Timóteo. Acho que 1 Timóteo saiu da minha Bíblia. Não tem mais. Sumiu. Não é depois de Hebreus. Eu não estou doido. É antes de Hebreus. Tenho certeza. Aí. É porque 1 Timóteo fica antes de 2 Timóteo, né? Eu achei. Antes de Tito? Não, antes de 2 Timóteo. Mas tu é pastor mesmo. Me ensina. Tá amarrado, meu Deus. Que ele cortou o cabelo e perdeu as forças, né? Igual Sansão. 1 Timóteo 6, 16 ao 19. É isso mesmo? Isso mesmo. Aliás, 17 ao 19, não é 16. Exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo, que era um pastor local, não que era errado ser rico, não que os ricos deveriam entregar tudo e passarem a ter uma vida de mendicância, não, mas ele exorta aos ricos que façam o bem, sejam ricos em boas obras e generosos em dar. Ou seja, a gente consegue perceber aqui qual o propósito da prosperidade em nossas vidas. Amém? Que o propósito da prosperidade em nossas vidas é sermos generosos em boas obras, generosos no dar. Amém? 2 Coríntios agora, gente, vamos lá. Você ama ler a palavra do Senhor? Eu amo, gente, é fantástico, fantástico. Eu amo essa palavra. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, vamos ler do 11 ao 14, amém? Você ama essa palavra? Você ama estudar essa palavra? Você tem certeza que essa palavra é real? Você tem certeza que o que está escrito aqui foi escrito por Deus? Temos que ter essa certeza, amém? Só um parêntese aqui, eu estava estudando sobre isso e tem muitas pessoas em faculdades, etc., que falam que a Bíblia é um livro que foi adulterado, é um livro que não tem confiabilidade, é um livro muito antigo, não tem por que confiar nesse livro. Mas a Bíblia é o livro historicamente mais confiável que nós temos hoje no mundo. Vocês sabiam disso? Muito interessante saber sobre isso. Quem aqui já ouviu falar sobre o filósofo Platão? Já ouviu falar sobre Platão, né? Vocês sabiam que os achados históricos dos escritos de Platão foram escritos, os primeiros relatos dele foram escritos 1.200 anos após Platão? E nós temos mais ou menos 8 cópias de Platão. Sabe quantas cópias a gente tem da Bíblia? De tempos antigos? Mais de 5.000 cópias. E as primeiras cópias escritas cerca de 30 anos depois de Cristo, do Novo Testamento ao menos. Amém? Então, quanto isso para historiadores dá uma confiabilidade tremenda que nenhum outro livro histórico tem. Só a palavra do Senhor tem. Amém? E nós temos que ter plena confiança que o que está escrito aqui foi escrito por Deus. Que não foi alterado, não foi adulterado. Sabe, homem nenhum tem a capacidade de mudar a palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra que eu estou ensinando aqui, que vai ser pregada hoje à noite, que é pregada em todos os cultos aqui, ela tem que ser verdade para nós. Nós temos que ler versículos como esse e temos que tomar como sendo Deus falando conosco. A gente tem o costume de
querer ir para cultos proféticos, porque não, o Senhor vai falar comigo. Não, culto de terça, culto do Espírito Santo é fogo. Deus vai falar comigo, Deus vai falar comigo. E amém, Ele fala. Mas sabe, aqui, Ele já falou conosco. Às vezes a gente quer escutar de um profeta o que fazer, e Deus já disse aqui. Às vezes a gente quer direção, e Ele já deu. Ele já escreveu, está tudo aqui. Amém, gente? Então, a melhor forma que Deus fala conosco é através da sua palavra. Amém? Vamos voltar aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, do 11 ao 14. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Versículo 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fizeram do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo fala aqui, vocês serão enriquecidos para quê? Para toda generosidade. Eita, desânimo, meu Deus. Não, acho que vocês queriam falar para mim, né? Não, é para toda generosidade. Muito bem, que vocês são maravilhosos. Amém, gente? É melhor dar do que receber, né? Sobre isso que a Bíblia fala. Então, nós somos prósperos, Deus nos faz prósperos para que o reino dele seja instaurado aqui nessa terra. Para que nós possamos proclamar o Senhor através das nossas finanças, através da nossa generosidade. A Bíblia fala aqui que eles rendem ações de graças por causa da nossa generosidade. Amém? Quem aqui já deu algum presente para alguém, uma oferta, o que quer que seja, mesmo que seja de aniversário? Não é uma sensação maravilhosa você entregar um presente, a pessoa receber, sorrir, sabe, ser grato por aquele presente. Então, isso é generosidade, sabe? E é curioso que generosidade não é simplesmente você dar, sabe, quando tem alguém na rua e você dá 10 centavos para aquela pessoa. Não, quando Paulo fala sobre generosidade, como ele diz, é ampla suficiência, ou seja, é mais do que o suficiente para aquela pessoa. Amém? Então, nós temos que ser prósperos para que nós possamos prosperar outros ao nosso redor. Amém? É melhor o dinheiro, como o pastor sempre diz, é melhor o dinheiro em sua mão, né? Porque o mundo pega dinheiro e vai fazer besteira, vai gastar com droga, vai gastar com bebida, com festa, com farra. E nós usamos o nosso dinheiro para construir o templo do Senhor. Nós usamos o nosso dinheiro para ajudar famílias. Nós usamos o nosso dinheiro para ofertar em missões. Então, é por isso que Deus nos faz prósperos. Amém? E muitas pessoas têm um pensamento também de, não, mas eu tenho que ser humilde, né? Não posso... Mas humildade, gente, no dicionário, inclusive, humildade é o oposto de orgulho. Ou seja, humildade é a ausência de orgulho. Tem muita gente que financeiramente não é tão abastado assim e é muito orgulhoso. Assim como tem muita gente que tem ampla suficiência, que tem bens materiais, inclusive, e é muito humilde, né? Então, humildade não é sinal de pobreza, e ser humilde é ter um coração puro, ter um coração que não é soberbo, ter um coração que não é orgulhoso. Amém? Então, a gente não pode cair nessa de, não, temos que ser humildes. É muito comum, né? A gente vê uma casinha mais simples, né? A gente fala, não, uma casinha humilde, né? Mas a gente deveria trocar essa palavra. Não é uma casa humilde, é uma casa menor, uma casa mais simples. Mas porque humildade é uma característica de coração, é uma característica de caráter. Amém? Para finalizar, eu queria falar aqui um pouco sobre Jesus. Jesus foi o nosso maior exemplo. E também foi o nosso maior exemplo em prosperidade. Amém? Muitas pessoas pensam que Jesus era um andarilho, que não tinha bens materiais, que andava por aí fazendo bem, e ele andava mesmo, mas que ele não tinha coisas, ele não tinha casa, ele não tinha pertences. Isso não é verdade. Amém? Em Lucas 2, do 1 ao 7, vai estar relatando a história do nascimento de Jesus. E muitas pessoas pensam, o pobrezinho nasceu numa manjedoura, ele não tinha nada. Mas a Bíblia fala que Jesus nasceu lá porque não tinha vaga nos locais de estadia. Amém? Então ele teve que ficar ali, na manjedoura, né? Ali junto dos animais. Mas isso não era um sinal de pobreza. Amém? Vamos abrir agora em Lucas, capítulo 9.
Lucas capítulo 9, vamos ler o versículo 58. Lucas 9, 58. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E esse versículo é citado por muitas pessoas como falando que Jesus não tinha casa, ou então não tinha lugar, né, para ficar. O Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça, né? Mas olha que interessante, o versículo anterior diz, 57, enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Então ele está dizendo aqui, as raposas têm suas tocas e as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a história segue, né? E Jesus fala: siga-me. E ele fala: não, mas primeiro eu tenho que sepultar o meu pai. Jesus está falando aqui, não que ele não tinha lugar para ficar, mas que ele iria continuar seguindo a sua caminhada. Então ele está dizendo aqui, os passarinhos têm o seu ninho, ou seja, eles vão e voltam, mas Jesus, ele tinha esse propósito de ter uma passagem. Amém? Então, para seguir Jesus, você teria que estar disposto a segui-lo de fato, literalmente. Hoje em dia, seguir é você seguir no Instagram, né? Seguir no Twitter, seguir nas redes sociais, né? Mas seguir naquela época era seguir mesmo, era ir atrás, caminhando, meu irmão. Amém? E Jesus, por isso que Jesus dá essa resposta. Isso não era um sinal de pobreza, nem uma prova de que Jesus não tinha nada. Pelo contrário. Amém? Lucas, o capítulo anterior, capítulo 8, do 1 ao 3, diz: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, colaborando com o que nós acabamos de ler. Amém? Ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e aos seus discípulos. Então Jesus tinha mantenedores, tinham pessoas que financiavam a obra dele, porque ele tinha um trabalho, né, com seu pai José, mas quando ele começou o seu chamado, ele partiu, então ele tinha que ter de onde tirar recursos. Jesus não trabalhava, né, assim como, por exemplo, um pastor de tempo integral. Então ele tinha essas pessoas, mulheres que o mantinham. Olha que interessante, né? E para quem entende do contexto histórico, isso aqui, gente, é um dos versículos mais lindos, assim, no sentido de como Jesus valorizava as mulheres, né? Porque muita gente nas faculdades e outros lugares diz que a Bíblia é machista, que é um livro muito antigo, que não valoriza a mulher. Pelo contrário, gente, para Jesus escrever isso aqui, na época, era absurdamente revolucionário, né? Como assim um grupo de 12 homens, inclusive, era sustentado por mulheres? Isso não fazia o menor sentido. Amém? Mas a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, é uma das maiores provas de como Jesus veio para mudar. Ele não via as pessoas, o homem, e desvalorizava a mulher, sabe? Jesus Cristo foi muito revolucionário nesse sentido. Amém? Então, não podemos também cair nesse papo de que Jesus não valorizava a mulher, que a Bíblia é machista, esses papinhos assim, é papinho de gente que não estuda, que não lê, sabe? Amém? Amém, mulheres? Amém, amém homens? Amém. Muito bem. Vamos abrir agora no livro de João, capítulo 13, do 27 ao 29. João 13, 27 ao 29. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer? Faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse algumas coisas aos pobres. Isso aqui é um trecho, né, eu tirei um pouco fora do contexto, falando sobre o momento que eles estavam lá ceando e Jesus revelou que Judas iria traí-lo, né? Mas é curioso que Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus, ele que ficava com a bolsa do dinheiro. Ou seja, como assim Jesus não tinha nada se ele tinha uma pessoa só para cuidar do dinheiro? Amém?
E é curioso que Jesus falou aquilo, os discípulos não entenderam nada, e eles ficaram perguntando, será que ele pediu para Jesus, para Judas comprar alguma coisa para a festa? Ou então pediu para ele dar alguma coisa para os pobres? Ou seja, para eles pensarem isso, era porque Jesus tinha o costume de dar aos pobres. Amém? Eles pensaram nisso, ficaram sem entender. Rapaz, eu acho que está mandando Judas dar dinheiro aos pobres. Ou seja, como é que eles iam pensar isso do nada? Né? Isso mostra que Jesus tinha esse costume. Amém? Em João, não precisa ler, 19, 23 e 24, fala que os soldados que crucificaram Jesus lançaram sorte, ou seja, sortearam a túnica que ele vestia. Como assim os soldados iriam querer sortear lá, né? Fizeram um pau ímpar, não, vamos ver quem fica com a roupa dele. Se era uma roupa ruim, se seria uma roupa rasgada, uma roupa velha, uma roupa que não presta. Pelo contrário, era uma roupa tão boa que os soldados disputaram para ver quem queria ficar com a túnica que Jesus estava vestindo. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre. Ou seja, naquele momento ali de cruz, ele realmente não tinha nada. Ele estava sem roupa, ele estava sem nada, somente carregando uma cruz, pronto para morrer. Ele se fez pobre, mas ele não era pobre. Amém? E ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Mas rico financeiramente? Também, né? Também, mas não só isso. Mas para que rico? Né? Por que eu iria querer ser rico? Por que eu iria querer ter bens? Por que eu iria querer ser próspero? Para toda generosidade. Amém? Para encerrar, vamos ler aqui Filipenses 4. Filipenses 4, do 10 ao 18. Vamos ler alguns versículos aqui, para nós encerrarmos. Lá. Todos abriram? Amém? Filipenses 4, vou ler 10 ao 18. Aristarco, que está preso comigo, mandou saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções, e se for até aí, recebam-no bem. Eu acho que eu pedi para vocês abrirem no livro errado. Quase certeza. Não, é porque eu abri em Colossenses. Tá aberto aí, né? Pronto, vamos ler aqui. Melhor, né? Ler todos juntos, em comunhão, em unidade. Glória a Deus. Essa era a minha intenção, obviamente, né? Que é isso? Que tradução é essa? Enfim, vamos lá. Filipenses 4, do 10 ao 18. Alegro-me grandemente no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas não faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Pausa, DJ. Volta lá. Olha que interessante. Porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Ou seja, não importava a circunstância, Paulo continuava próspero. Ele estava próspero em toda e qualquer circunstância. Amém? Quem lembra o que significa prosperidade? É passar bem. É se desenvolver passo a passo, amém? Versículo 12. Sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo e qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Pode passar. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Muitas pessoas veem esse versículo e esquecem do contexto. Por que Paulo disse que ele podia tudo? Ele podia tudo por quê? Porque ele estava sempre próspero em toda e qualquer situação. Ele podia passar fome, ele podia estar suprido, mas tudo ele podia naquele que fortalecia ele. Porque justamente o que fortalecia Paulo não era a sua condição financeira, não era a sua situação atual. O que fortalecia Paulo naquele. Quem é aquele, gente? Quem é aquele? É Deus. Amém? Então ele tudo podia naquele que o fortalecia. Amém? Isso é ser próspero. Nós temos essa consciência, eu posso tudo, mesmo que eu esteja passando por privações. O que é privação, gente? Privação é você privar algo, não é? É você tirar algo.
não é você, não é uma pessoa que simplesmente não tem, é uma pessoa que tem, porque nós somos prósperos. Amém? Mas ele estava sendo privado. Amém? Versículo 14. Entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. Próximo. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. 16. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviaste ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. 18. Agora estou plenamente suprido, até em excesso. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes, como ofertas de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Então, a nossa generosidade para com os outros é tido para Deus como oferta de aroma suave, como sacrifício aceitável para Deus. Amém? Paulo está falando aqui que ele recebeu ajuda e ele, na verdade, agora está amplamente suprido, ele tem até em excesso. Amém? E se Paulo tem excesso, certamente a gente sabe o que ele ia fazer com esse excesso. Amém? Porque ele já disse, né, que nós somos enriquecidos para toda generosidade. Amém? E a nossa generosidade é tido para Deus como uma oferta de aroma suave. Amém? Como um sacrifício aceitável. Então, peraí, tem sacrifício na nova aliança? O sacrifício não era só na velha aliança? Tem. O que é o sacrifício? É que Deus recebe como sacrifício. Que antigamente era preciso matar um animal, matar um cordeiro para fazer um sacrifício para Deus. Hoje em dia, para nós fazermos sacrifícios para Deus, basta nós sermos generosos. Amém? Basta nós sermos generosos com os outros. Amém? E que nós possamos ter esse coração. Amém? De crermos na prosperidade para a nossa vida. Certo? De crermos na prosperidade para que nós possamos ser generosos. Amém? Fazendo sacrifícios aceitáveis para Deus. Amém? Queria, para fechar com chave de ouro, recomendar um livro para vocês, que uma parte dessa mensagem eu me baseei nele. Eu não sei se tem aí. Prosperidade Bíblica, um guia equilibrado sobre o plano de Deus para as suas finanças, do autor Derek Walker. É muito bom esse livro. Prosperidade Bíblica, de Derek Walker, certo? E tem outro livro que é muito bom sobre esse tema também, de Kenneth Hagin, chamado O Toque de Midas. Amém? Eu não sei se tem aí. Tem aí esse livro? Tem não também. Amém, mas é muito bom. O Toque de Midas é um livro maravilhoso também, né, que muitas pessoas têm Kenneth Hagin como sendo o pai da teologia da prosperidade. Né, de fato, alguns momentos ele pode ter se exagerado em alguns momentos de ministrações, etc. Mas esse livro, O Toque de Midas, é maravilhoso, certo? De Kenneth Hagin. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham recebido. Espero que vocês tenham aprendido mais de Deus.